Comentamos agora há pouco sobre a mobilidade em Joinville, o trânsito ainda dentro do normal, digamos assim, para esta segunda-feira gelada, mas com o avançar do horário o cenário muda por aqui. Por falar em mobilidade, vamos conversar um pouquinho sobre planejamento urbano, mobilidade, mas trazendo uma visão de um profissional que está em Londres, que é o urbanista Luiz Fernando Ragemann, que é o nosso convidado para um bate-papo sobre esse tema hoje aqui no Jornal da Manhã, nesse início de semana. E ele participa ao vivo conosco, lá da capital inglesa, onde trabalha em uma agência de inovação para cidades com foco em inteligência de mobilidade e serviços. Luiz Fernando, bom dia, obrigado por estar conosco, bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Muito bem. O senhor trabalhou aqui, no antigo Instituto de Planejamento Urbano, IPUJ, em Joinville. Eu gostaria de conversar, a respeito justamente desse trabalho que está sendo feito aí em Londres, nesta agência, que foco que é dado, em termos de avanços e ideias que até podem ser úteis aqui para Joinville. Então, sim, eu trabalhei no antigo IPUJ, então de 2014 a 2016 e mais recentemente, então, na CEPUD como gerente de mobilidade. Então, a Connect Place Catapult, que é a agência que eu trabalho, é uma agência do governo britânico, mas ligada à inovação. Então, a gente trabalha com cidades, pequenas empresas e governos, tanto o governo central quanto governos locais, no sentido de atender quais são as falhas que o mercado tem em relação à inovação ou questões que a gente pode melhorar. Então, pode ser uma questão de desenvolver uma nova tecnologia de bateria, mas também pode ser uma questão de processo e de políticas públicas. Então, a gente trabalha com vários ângulos, tentando acelerar a inovação necessária para que a gente melhore a mobilidade e planejamento das cidades. E para essa melhoria, para Joinville, hein, Luiz? O que você pode comentar em relação a experiência que a gente vê aí em Londres e trazer para cá, porque pelo menos há 10 anos, Joinville vem discutindo conceitos, vamos lá, cidade inteligente, necessidade do conceito de cidade de 15 minutos, conceito de cidade esponja e por aí vai. Mas a cidade não consegue avançar nesses conceitos na sua praticidade. Qual é o caminho para a gente acelerar para esse desenvolvimento, na tua opinião, hein? Eu acho que muitas vezes o pessoal tem essa concepção de que aqui na Europa, aqui na Inglaterra, tudo também é perfeito. E eu acho que, tendo trabalhado no serviço público no Brasil e comparando agora com o meu trabalho aqui, a gente vê muita similaridade. Então, esses conceitos também estão aqui e muitas vezes eles também demoram para ser implementados. Por alguns motivos. Um dos motivos é o entendimento das diversas pessoas que trabalham em relação ao planejamento urbano. Então, enquanto uma agência de planejamento urbano no Brasil pode entender e lança, assim como a gente lançou durante o plano de mobilidade, de plano de transporte ativo de Joinville, então a gente trouxe muito. Joinville foi pioneira no Brasil em trazer esses conceitos, porém, não é só a Secretaria de Planejamento que vai implementar eles, são vários outros departamentos ou questões de financiamento. Então, eu acho que a primeira questão, e é uma questão que a gente também está trabalhando isso, é que todos esses profissionais, todo esse ecossistema do planejamento urbano entenda quais são esses conceitos e como eles estão interligados. Então, quando a gente fala uma questão de cidade esponja, os jardins drenantes, que a gente também colocou lá dentro do plano de mobilidade, não era só uma questão de beleza, mas é uma questão de drenagem urbana. Então, mas muitas vezes, até uma questão que eu abordei dentro da minha dissertação, que falava dessa descoordenação de políticas públicas, e eu fiz uma análise em Joinville, esse conceito que a gente trouxe, por exemplo, da cidade esponja, do jardim drenante, ele estava no plano de mobilidade, mas não era uma ação que estava dentro do plano de drenagem. Então, essa desconexão é o que a gente acha que precisa de trabalhar, mais, não só em Joinville, mas eu acho que em questão do Brasil, para que todos esses setores trabalhem de maneira conjunta. E em questão de mobilidade, de transporte e também em questão de inteligência, eu acho que demorou um pouquinho, mas Joinville está agindo. Então, o pessoal está trabalhando, por exemplo, na futura concessão da iluminação pública, que vai trazer elementos de internet das coisas, implementação de 5G, onde
o contrato em si, que é de iluminação pública, mas ele vai atender uma série de outros departamentos e políticas públicas devido à tecnologia que está se estudando para trazer para ele. Então, eu acho que é esses exemplos que a gente tem que seguir, só que, claro, tentar que eles sejam implementados mais rapidamente para que a gente possa colher os benefícios. Luiz, a gente acompanha aqui diariamente, né, dentro do nosso Jornal da Manhã, a situação do trânsito, por exemplo, aqui em Joinville. E o que a gente percebe, né, principalmente aí nas principais ruas e vias que cortam os bairros aqui em Joinville? Por exemplo, quando a gente vai falar da zona sul da cidade, a gente sempre comenta aqui, por exemplo, da Monsenhor Gersino. Vários pontos de lentidão e retenção. E aí fica aquela pergunta, tá? A Monsenhor Gersino, nesse momento, ela está intransitável. Para onde que eu devo mandar o motorista, o nosso ouvinte? Ah, vai para Florianópolis. Ah, mas espera aí, a Florianópolis também está sobrecarregada. Ah, então manda pela Guanabara ou pela Fátima. Também está complicado. E aí é onde a gente percebe que realmente Joinville faltou bastante a questão do planejamento. Qual é a métrica, na tua opinião, do planejamento inglês de organização e que você acha que pode ser adaptado futuramente aqui para Joinville, por exemplo? Então, eu acho que hoje em dia, né, Joinville ainda sofre do conceito, que aqui também era um conceito inglês há muitos anos atrás, que era essa questão de afastamento do setor industrial, né, do emprego das regiões onde as pessoas vivem. Porém, tem um conceito que é muito interessante aqui na Inglaterra, que a gente implementou dentro da Lei de Ordenamento Territorial, como parte da revisão ali em 2014 e 2015, foi as centralidades urbanas. Então, aqui na Inglaterra é muito conhecida algo chamado Town Center, que seria um centro local. Então, você teria farmácia, você teria as lojas, que hoje é muito refletido com o conceito de cidades de 15 minutos. Onde a ideia era que aquelas atividades diárias que você faz com muita frequência, elas estivessem próximas de você. Então, você não precisaria pegar o seu carro, você não precisaria pegar um ônibus, você conseguiria andar ou pedalar para essa região, que é muito interessante. Então, dentro da Lei de Ordenamento Territorial, a gente colocou essa questão das centralidades urbanas para tentar que essas áreas, em várias áreas da cidade, inicialmente ao redor dos terminais de transporte coletivo, se desenvolvessem. Então, até dentro da Lei de Ordenamento, a gente colocou um incentivo de construção, onde se poderia construir muito mais do que o ao redor, porém, não foi uma questão que a prefeitura incentivou dentro do seu planejamento, mas também a gente vê que os próprios empreendedores, às vezes arquitetos, urbanistas ali na cidade não entenderam dessa métrica, e o mesmo se ocorre dentro dos eixos do sistema viário. Então, né, enquanto a maioria da cidade você tem aquele recuo mínimo de 5 metros, que você tem que deixar livre, não pode construir, nos eixos do plano viário, e ele não muda com o novo plano viário, porque a lei ela é atemporal, era no sentido que você conseguiria construir até o limite da rua, se você trouxesse uma fachada ativa, o que é isso? Uma vitrine, né? Uma loja, que fosse importante. Então, eu acho que isso que a gente tem que focar, e também isso foi uma questão que eu abordei bastante na minha dissertação, que era que muitas vezes não era o plano de mobilidade, o plano viário, o plano de habitação, ou o plano de saúde que de repente estavam incompletos, mas a falta de planejamento espacial, no sentido que como que eu olho este bairro, o que ele está faltando? Isso foi até uma questão que a gente trabalha com o Departamento de Transporte aqui do Reino Unido, que eles também tinham essa dificuldade. Então no governo central aqui do Reino Unido, onde algo similar ao Ministério das Cidades nem sempre anda ao lado do Ministério dos Transportes, então as políticas de transporte e de planejamento urbano às vezes também se divergem. Então a gente propôs para ele, até está disponível no site da nossa empresa, algo que a gente chama que é o Índice de Acessibilidade às Utilidades Urbanas. Então a ideia era, quando você está fazendo um processo de EIV, por exemplo, você ia calcular esta área, que ele é parecido com o índice de transporte de acessibilidade pública aqui de Londres, e você olharia quão acessível, com 15 minutos, essa região seria.
E dentro disso, o empreendedor ou o planejamento urbano teria que identificar se é uma falta de supermercado, se é uma falta de farmácia, se é uma escola, e trabalhar para que essa seja a forma de compensação. Porque a ideia aqui, principalmente atual, é que a gente não compense esse crescimento urbano através da infraestrutura, mas sim que a gente otimize o que já existe, ou seja, reduzir a necessidade desse deslocamento. Luiz, para a gente finalizar, você comentou sobre o transporte público. Joinville está prestes a implantar um novo modelo de transporte urbano e você e todos nós somos sabedores que das últimas décadas para cá, o número de usuários do sistema vem caindo por uma série de motivos. Agora, na tua avaliação, como é que a gente pode ter um sistema de transporte público que tenha uma eficiência, que tenha atrativos também, para que a cidade consiga ter um serviço de qualidade, ao mesmo tempo acessível, com todos esses modelos que a gente conversou aí. Talvez, né, o conceito de cidade de 15 minutos, cidade inteligente e, principalmente, claro, tendo a inteligência de mobilidade. Eu acho que esse é um grande exemplo que a gente pode entender no sentido de que a gente não deveria estar trabalhando só o transporte público, né? Na questão de Joinville, só o ônibus. Então, a gente teria que olhar uma questão de planejamento urbano. Então, para a gente entender, já que é um sistema que vai de 15, 20 anos, né, uma concessão, aonde que estarão as moradias, né? Aonde que Joinville, onde o poder público está incentivando essa infraestrutura acontecer. Essa integração, então você pode pegar o ônibus, claro, mas às vezes você vai continuar, finalizar sua viagem de bicicleta, a pé, ou talvez mesmo de carro. Então tem que olhar essa integração. Acho que isso é uma das questões mais importantes e das práticas internacionais. Eu acho que é muito importante essa segregação de serviços. Então, nas cidades com maior eficiência, melhor qualidade de transporte coletivo, a bilhetagem, o processo de bilhetagem, ele é do governo. Então, é o governo que administra isso e ele não faz parte dos operadores. Por quê? Porque você quer controlar, né, esse dado, olhar de maneira mais especial. Uma questão interessante que teve aqui em Londres, que foi na virada do milênio, que Londres também não tinha um sistema muito bom antes dos anos 2000, foi que a criação da Transport for London, que é a empresa pública de transporte, que trouxe todos esses elementos. E os ônibus, sim, eles são concedidos, né? A operação dos ônibus são concedidos, mas há uma análise cotidiana de se o concessionário está entregando aquilo que foi acordado, se o ônibus está vindo na hora, mas também uma questão que Joinville deixou muito a desejar nos últimos anos, e é muito bom que a gente está vendo agora nos últimos anos essa retomada, é a implementação dos corredores de ônibus, porque um sistema de ônibus, ele só vai, de transporte público, mas no caso de Joinville, transporte de ônibus, que é o principal, ele só vai ser atrativo, claro, se ele tem um valor adequado, né, se é um custo que as pessoas podem pagar. Outra questão é quão rápido e ágil eu posso ir, né? Então, os corredores de ônibus, eles são muito importantes dentro do sistema porque eles reduzem o custo do sistema e consecutivamente, o valor dessa tarifa e também, claro, a qualidade. Então, ter a frota 100% de piso rebaixado, que agiliza a entrada e saída dos veículos, é acessível para todo mundo, mas também desvincular questões que são políticas públicas. Então, quando a gente fez as audiências e análise para o plano diretor de transporte coletivo, que acabou não sendo concluído na cidade em 2016, a gente olhou que, por exemplo, da tarifa inteira, né, então, da tarifa que o Joinville estava pagando, 17,5% eram relacionados a políticas tarifárias, ou seja, aqueles descontos que a prefeitura colocou dentro do sistema para o professor, para o estudante, só que não era a secretaria e não é a Secretaria de Educação que arca com essa diferença da tarifa. É o usuário do transporte coletivo. Nós temos as gratuidades constitucionais para, né, os maiores de 65 anos, que é importante, né, em questões de social, porém, novamente, esse custo, que é uma política pública, ele é colocado somente para os usuários de transporte, deixando o sistema ainda mais caro. E a mesma coisa com o transporte eficiente, que é muito importante, porta a porta. Aqui em Londres a gente também tem, mas, novamente, esse custo foi colocado nas costas do usuário. Então, eu acho que
uma grande questão também aqui é isso, né, a prefeitura tirar todos esses custos do sistema e implementar dentro do seu orçamento normal de políticas públicas. Então, se eu quero dar 50% de desconto para o professor, 25% para o estudante, a pessoa com deficiência até 2 salários mínimos não vai pagar, quem tem que arcar com esses custos não é o usuário, somente o usuário do transporte coletivo, mas toda a sociedade de Joinville através do orçamento da prefeitura. Eu acho que isso é muito importante porque, né, principalmente nas questões que cada vez a vida está ficando mais cara, e aqui em Londres a gente também está tendo congelamento de tarifas por alguns anos para combater a inflação e o custo de vida, é observar essas diferenças, o que é qualidade de transporte coletivo, o que são políticas públicas, e cada um tem o seu financiamento distinto. Conversamos com o urbanista Luiz Fernando Rajman, nosso convidado, ao vivo de Londres, falando sobre mobilidade e também planejamento. Luiz, o nosso muito obrigado, um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e uma boa semana para todos.